nessa empresa, quando você começar a participar, que você não vai ter mais problema. Um só não, né? Você vai ter muitos aí. Mas irmãos, com Jesus, irmãos, há algo realmente diferente, irmãos. Porque nós, o pastor estava falando aqui, nós precisamos ter experiências com Ele. Nós precisamos ter experiências com Deus. Precisamos ter experiências com Jesus. E isso, irmãos, é a coisa mais maravilhosa, porque quando você faz algo pela sua força, pela sua capacidade, você pode até se encher, né, de alegria, né, ficar feliz, até ficar meio soberbo, né, que nem diz assim, não, eu consigo, eu sou, eu aconteço, eu faço. Mas, irmãos, já pensou você dar um testemunho dizendo que aquilo na sua vida você sentiu a mão de Deus fazendo por você? Foi meio fraco, pastor Legário. Foi meio fraco, pastor Legário. Você já imaginou você sentindo, amados, que aquilo que se passou na sua vida, que você alcançou, que realizou, você sabe que foi Deus que fez aquilo? Obrigado, pastor Legário, o Senhor me ajudou muito, foi uma bênção. Irmãos, e é isso que Deus quer, sabe? Eu falo para você há quantos anos eu tenho servido a Jesus, e falar para você assim que eu não passei situações de provas, eu estaria mentindo. Se eu não passei momentos até que eu achava que eu ia sucumbir, que eu não ia conseguir vencer, mas meus amados, em todas estas coisas o Senhor tem nos ajudado. Em todas as coisas Deus vai nos dando conhecimento, experiência, sabedoria, e vai nos levando à frente. E tem uma frase, irmãos, que eu falo, né, que há pouco tempo eu estava dizendo isso, porque eu também estou chegando nessa fase, a fase da maturidade, né? Que eu digo assim, a frase da maturidade é o seguinte: amadurecer ou a maturidade, sabe o que acontece? Dói. Você sabia disso? Não sei se você está experimentando ainda, você está naquela ainda relutando. Não, eu estou relutando. Não. Amado, vou dizer para você, se você está chegando na maturidade, você está começando a enxergar as coisas com outros olhos, que você está vendo que muitas coisas que você fazia não adiantam mais, que você precisa ter outras atitudes, que você precisa ter equilíbrio, que você precisa ter respeito, que você precisa ter entendimento, que você precisa aprender as coisas, que você precisa agir de maneira diferente, que você precisa controlar as coisas da sua vida. Amado, isso dói, porque, irmãos, quando nós fazemos as coisas sem nenhum sentido, sem estarmos preocupados com nada, a gente vai, que nem diz aí no mundo, empurrando com a barriga. Mas uma hora, irmãos, a barriga não tem mais força de empurrar, né? Ou então você perdeu a barriga também, né? Porque tem que dar uma controlada. Meu amado, aí você vai viver a realidade. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você nesta noite. As promessas de Deus, irmãos, para nós, elas são as melhores possíveis para a nossa vida. Glória a Jesus. E sabe onde que começou essa obra maravilhosa? Num versículo muito maravilhoso que Deus deixou bem explícito para nós no livro de João, capítulo 3, e versículo 16. Eu sei que tem muita gente aqui que sabe decorar, né? Vem? O que diz lá, irmãos? Vamos falar juntos aqui? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começou a promessa de Deus. Irmãos, quando Jesus ele veio à terra, e esta palavra ela é escrita, ela traz, irmãos, diferença para a nossa vida. E se estudarmos esta palavra, irmão, nós vamos ver coisas tão importantes para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, irmãos,
que fará nossa vida valer a pena em todo o tempo, até o fim. Glória a Deus. Não importa o que nós vamos ter que passar nessa caminhada, vai valer a pena. Amém, irmãos? Amém. Vai valer a pena. Amém. Vai valer a pena. Amém. Você está começando a entender, amado. Vai valer a pena. Porque, irmãos, tem que vir de dentro isso. Eu estou provocando vocês aqui, porque você está fechado lá naquela fé ainda parado. Eu quero ativar isso dentro de você, irmão. Então, quando chamar você, né, para a bênção, quando chamar você para a vitória, atende. Fala comigo. A palavra é comigo. A bênção é comigo. A promessa é comigo. Em nome de Jesus. Aleluia. E ela vai começar, irmãos, a entrar dentro do seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ler lá em Isaías 53, mais uma palavra, que também é conhecida nossa. 53, capítulo 4, que fala algo maravilhoso que Jesus conquistou. Olha o que ele fez por nós, irmãos. Capítulo 53, verso 4, diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, adora Jesus de novo. Irmãos, não está difícil não, né? Eu acho que você já está começando a ativar essa fé. Glória a Deus. Mas aqui, irmãos, vamos dar um tempo aqui para a gente poder trabalhar isso no nosso coração. Antes de falarmos dos milagres de Jesus, vamos falar um pouquinho sobre a impossibilidade e a limitação de Jesus realizar esses milagres. Olha o que aconteceu, irmãos. Quando Jesus ele volta à sua pátria, Nazaré, Jesus identifica o que lá, irmãos? O que ele viu lá? Algo incrível, que Jesus não conseguiu. Falou, não é possível. Eu saí daqui, eu vivi aqui, e esse povo não buscou nada daquilo que eu estou anunciando a todo lugar. Jesus encontrou lá, irmãos, incredulidade entre os seus compatriotas. Sabe por quê? Porque eles olhavam para Jesus, e o que eles viam em Jesus? Isso aí não era o filho do carpinteiro, José? Os seus irmãos não eram fulano, ciclano, ele andava por aí e tal. Aí Jesus, irmãos, fala algo muito forte aqui, no livro de Marcos. Vamos ver aqui, o que Jesus diz, que é muito triste, né, irmãos, nós ouvimos isso, mas é o que acontece. Marcos capítulo 6, versículo 3, diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Você já viu o que acontece? Irmãos, isso aqui a gente pode trazer muita coisa de entendimento para o nosso coração, porque não é somente esta questão do homem, mas é uma questão de crer. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, ela é o que? Ela é a palavra de Deus, e ela foi escrita, amados, ela foi deixada para que a gente receba ela em nosso coração e viva essa palavra, irmãos, como uma palavra viva,
uma palavra eficaz. E sabe o que acontece, irmãos? Nós usamos. Você usa a palavra? Às vezes, irmãos, a pessoa até sonha lá um sonho, diz que a garganta fica travada e ela não consegue dizer nada, mas se ela falar assim, o sangue de Jesus tem poder, destrava tudo. É a palavra, é esse nome que tem poder. Irmãos, é uma batalha, né, espiritual. E eu vejo assim, eu estava estudando ali, vendo algo que acontece aí no mundo. Você já viu esses grandes homens avivalistas, esses homens que pregam em grandes campanhas, né, de milagres, de curas? É tão incrível, irmãos. Às vezes o camarada vai lá em outro estado, em outro país, e ali há um avivamento, o povo fica cheio do Espírito Santo, e as pessoas são curadas. Eu já vi em algum lugar lá 5.000 aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas quando ele volta para a pátria dele, na base dele, na família dele, às vezes nem na família, às vezes consegue ter algum efeito. Que coisa incrível, irmãos. Por que isso? Então eu digo para você, é uma batalha espiritual, mas irmãos, nós não podemos deixar bloquear isso na nossa vida. Sabe, a nossa luta é vencer esse impedimento, fazer com que a nossa vida ela seja ativada, não importa o que nós estamos enfrentando, não importa a luta, não importa a batalha, nós temos que ir em frente, nós temos que ir declarando a vitória. Não é dizendo, não tem jeito, não vai dar, não vai acontecer, eu não tenho força, eu não consigo, irmãos, ore a Deus, entregue na mão de Deus, diga, Senhor, eu falo com Deus, irmão. Você acha que como que eu digo para Deus? Você acha que eu falo para Deus assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso? Eu não posso dizer isso, mas eu posso dizer, Senhor, eu creio no teu poder. Amém. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas, que o domínio está nas tuas mãos, que o controle está nas tuas mãos. Realiza, Senhor, um milagre na minha vida, Senhor. Quebra as barreiras em direção, irmãos, à vitória, em direção àquilo que vai dar fruto na nossa vida. Não deixe que a tristeza, não deixe que o abatimento, não deixe que as ofensas, não deixe que tudo que aconteça na sua vida seja contrário, mas vá na direção contrária, como diz, contrária do mundo. Você foi criado, sustentado, separado, escolhido por Deus para ser a diferença nesta terra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas então agora, irmãos, vamos ver o que surpreende Jesus. Algo que surpreende Jesus, irmãos, foram pessoas que não eram, sabe do que? Do convívio de Jesus. Você vê que interessante. Eles eram às vezes de outras nações, de outros lugares. E qual era a diferença disso, irmãos? Eles só ouviam falar de Jesus, eles não conheciam Jesus. Mas, irmãos, quando eles chegavam na direção de Jesus, eles expressavam uma fé que talvez nós que estamos junto de Jesus, às vezes não expressamos. Veja que nesse texto que nós lemos, nós vamos falar um pouquinho ali. Quando elas chegavam perto de Jesus, elas já vinham dando uma declaração de fé. Elas já vinham dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer, vai acontecer. Elas não vinham perguntar assim para Jesus, se talvez o Senhor fosse lá, se o Senhor tocasse. Não, elas diziam assim, Jesus, eu sei que se o Senhor tocar, aleluia, ela vai ser curada. Amém. Se o Senhor tocar, ela vai ser renovada, vai reviver. Glória a Deus. Se o Senhor tocar, ela vai ser liberta, vai acontecer milagres. E aqui nesse texto, irmãos, que nós lemos, fala dessa mulher de sangue. Veja que Jesus, irmãos, quando ela tocou na orla dos seus vestidos, o que ela disse quando ela tocou? Ela disse, se somente eu tocar, no seu pensamento, ela nem falou, só no seu pensamento. Olha que fé, irmãos, dentro do coração dela, porque a mente alimentou. Ela diz, se eu tocar na orla
do vestido de Jesus. Vamos dizer aqui, irmãos? Vamos ver se a gente consegue? Vamos ativar nossa fé. Se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Foi mais ou menos, irmãos. Vamos de novo. Se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Glória a Deus. Quase deu, irmãos. Mais uma vez, não é que eu estou desconfiando, não, irmão, mas não vamos fazer um treino. Vamos de novo? Se somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus. Esse é o vigor, irmãos, do nosso coração. Veja, irmãos, quando Jesus recebeu aquele toque, veja o que surpreende Jesus. Ele falou assim: peraí, alguém me tocou. Mas não foi um toque normal. Alguém me tocou, igual vocês fizeram no final agora. Senhor, se eu tocar nas tuas vestes, eu serei curado, eu sou curado em nome de Jesus. Jesus chamou a atenção dele, ele virou para trás e falou: não foi alguém que só me esbarrou, não. Alguém tocou em mim com uma fé absoluta, porque de mim saiu virtude. Houve abertura, houve fé presente no coração, meu amado. E Jesus olhou para ela e falou: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Lembra que eu falei antes? Você já pensou uma hora você lutando na oração, e Jesus move algo lá na sua vida? E o que acontece? Você vê um milagre, daí você vai dizer assim: eu vi que o Senhor Jesus tocou, eu vi que Jesus realizou o milagre. Amado, você já pensou que intimidade que você está? Eu digo assim: Jesus está bem perto de você, bem do teu lado. Irmãos, Deus ama, Jesus ama a pessoa que ela não fica apenas andando para trás, mas aquela que vai para frente, independente que ela não alcançou. Tem até acho que um louvor aí que diz assim: se o Senhor curar, Ele é Deus; se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. É isso na nossa vida, irmãos. Você sabe, né, um segredo de Deus, irmãos, que se Deus não fizer na nossa vida, você pode fazer o que você quiser, você pode tomar todas as atitudes, você pode tomar todas as precauções, você pode tomar todos os cuidados, você pode fazer de tudo. Se Ele não tocar, meu amado, nada vai acontecer. Mas se Ele entrar com providência, meu amado, tudo vai acontecer na nossa vida. Aleluia. Irmãos, e da mesma forma, né, nós temos outras situações também que vão fazer assim a nossa fé também ser movida. Aconteceu que aquele principal da sinagoga, aquele chefe, né, tem várias versões que falam de maneira diferente, ele roga a Jesus, né? Ali nesse texto que a gente leu, ele fala ali que ela já estava morta. No outro texto diz que ainda ele foi procurar e ela não havia morrido, mas enfim, o resultado, irmãos, não vai mudar lá no final. Mas veja, irmãos, algo que aconteceu. Ele falou: Jesus, se o Senhor for lá e tocar na minha filha, ela vai ser curada. Veja aqui no capítulo 5 de Marcos, capítulo 5 de Marcos, versículo 41, uma famosa frase que está ali escrita: que Jesus, quando entrou, tomou a mão, né, da menina, disse-lhe: Talita cumi. E isso, irmãos, traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E ela foi ressurreta, meus amados. Simplesmente ele deu uma ordem. Jesus dá uma ordem, irmãos. Jesus tem poder para dar ordem aos ventos, né, às tempestades. Ele tem ordem para dar, né, ao morto, enfim, ao enfermo. E ele vai fazer com que as coisas sejam transformadas. Aí, irmãos, no livro de Mateus, deixa eu ver se é esse texto aqui, Mateus 8.
o versículo 5, nós vamos ver uma outra experiência daquele centurião romano, que quando ele vai a Jesus, ele diz: Senhor, o meu, como é que ele diz ali? Criado, né? Meu criado, ele está lá paralítico e atormentado. Oh glória, vocês estão atentos aí, amém. Irmãos, se veja bem que coisa impressionante. Ele fala sobre isso, né? Que ele precisa, que Jesus deu uma ordem e que lá ele vai ser curado. Ele dá aquela explicação. Eu acho que não dá para a gente ler, é um texto um pouquinho mais longo, mas ele dá uma explicação, porque ele diz assim: eu sou um homem que tenho homens ao meu comando, e se eu digo vai, eles vão. Então ele diz para Jesus: Jesus, eu sei que o Senhor tem essa autoridade, e se o Senhor disser que ele vai ser curado, ele vai ser curado. Glória a Deus. E Jesus diz uma frase muito importante, diz assim: eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Aleluia. Surpreendeu Jesus. Você está vendo, irmão? Você está entendendo aqui a caminhada que nós estamos indo? Você está vendo a fé, irmãos, como ela precisa ser ativada? Mas existem maneiras. Jesus responde ao centurião, quando ele viu esta fé, olha a resposta de Jesus. Ele diz: vai como crestes, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado curou. Sarou. Irmãos, então veja bem, Jesus pode fazer milagre de várias maneiras. Não há impedimento para Jesus, irmãos. Você já imaginou que coisa maravilhosa? Você pode imaginar na sua cabeça assim: se eu tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu vou ser curado. Jesus, mas se o Senhor for lá e tocar com as suas mãos, a pessoa vai ser curada. Mas a fé deste homem, irmãos, este último, ele faz algo extraordinário. Ele chama a atenção de Jesus dizendo: eu nunca vi uma fé tão grande estabelecida assim em Israel. Talvez no nosso meio. Mas irmãos, quando ele dá a ordem, Jesus não precisou nem ir lá tocar. Da onde Jesus estava no diálogo, ele deu ordem, e lá aquele homem foi curado e foi liberto. E ele recebeu, e ele foi lá depois para perguntar se realmente era aquele horário, tudo, aquela história toda. Mas irmãos, agora para a gente concluir aqui, você sabia que Jesus otorgou nós com esse poder? Marcos 16, capítulo 16, verso 17 e 18. Eu amo esse versículo, irmãos. Ele diz assim, Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Ele diz assim: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curará. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus, sabe, por essas experiências. E eu disse assim, que o testemunho é algo que faz a diferença na nossa vida. Hoje, pela manhã, eu fui no velório, né? Não sei se todos conhecem o irmão Pedro, né? Que sempre está aqui no culto. Ele sentava sempre ali no último banco, e ele sempre chegava mais cedo aqui na igreja. Ele chegava, às vezes ele chegava antes, eu chego cedo, né? Eu chego 6 horas, 6:05, às vezes ele chegava antes de mim. E ele vinha aqui e ajudava, abria a igreja, participava no culto de quarta-feira, tocando, louvando a Deus. Irmãos, olha, hoje eu vi um testemunho na vida daquele homem, tantas coisas que aconteceram, mas uma especial chamou minha atenção, com certeza chamou de Jesus. Ele teve um problema muitos anos atrás, e ele passou muito mal, foi para o hospital e estava dando ali algum tipo de ataque epilético, alguma coisa nesse sentido.
E aí, irmãos, ele foi ali medicado e tal, fizeram os exames, liberaram ele para cá. Depois ele precisou ir no médico novamente, com outra situação, e o médico fazendo os exames lá, disse assim: olha, eu vou ter que fazer alguns exames porque eu vi que tem alguma cicatriz lá de alguma cirurgia na sua cabeça, no seu cérebro. E ele perguntou, o médico perguntou para ele: você fez alguma cirurgia no seu cérebro? Ele falou assim: não, nunca fiz nenhuma cirurgia. E irmãos, e a gente estava ouvindo, sabe o que era? Que quando ele teve aquele problema, ele não teve mais aquele problema, ele foi curado. Jesus fez uma cirurgia e deixou a marca lá. Eu estive aqui. Eu estive aqui. Ele está com Jesus agora. Agora eu quero dizer para você, amado, eu tenho também tido experiências que muitas vezes nós temos medo. Nós temos medo de ter experiências com Deus quando as coisas estão difíceis. A gente pensa: e agora? Eu não vou conseguir. Eu te falo, amado, que essa é a hora mais serena que você precisa estar na sua vida. Depender de Jesus. Crer que Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai fazer. Ele tem poder para fazer, não importa o tamanho. Quanto maior a dificuldade, maior o milagre. Quanto maior a luta, maior a vitória. Meu amado, em nome de Jesus. E eu digo para você, um dia eu fui fazer um exame, e eu levei 1 ano para fazer esse exame. Foi uma luta. O dia que liberaram o exame para mim fazer, não tinha equipamento. Aí eu falei: agora eu estou mais ainda na mão de Deus. E tinha lá, irmãos, a expectativa, porque eu estava com alguns nódulos, né? E meus amados, quando eu fiz o exame e saiu o resultado, a resposta para mim foi assim: Jesus esteve aqui e removeu esses nódulos. Glória a Deus. E irmãos, e por último, irmãos, eu tive 2 cirurgias, não sei se você já viu, né? Eu fiquei com umas marcas, fiquei com alguma sequela. Mas sabe qual é a resposta que eu sinto de Deus? Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui. E Ele dá a resposta. Ele dá a resposta, irmãos, sempre que Ele está atuando, quando nós cremos a Sua palavra, quando nós cremos no Seu poder. Mas, irmãos, eu quero dizer, você sabe às vezes por que é mais difícil a gente ser curado no corpo? Porque às vezes a nossa mente, irmãos, ela está doente. Às vezes, meu amado, o que acontece? Nós não conseguimos crer, os nossos sentimentos nos traem. E a gente estava falando ali que o maior inimigo de nós mesmos somos nós, a nossa mente. Ela não deixa Jesus atuar, irmãos, porque nós não liberamos a nossa necessidade na mão de Deus. A gente quer: não, eu não posso, eu preciso resolver agora, eu preciso. Meu amado, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Mas Ele jamais vai deixar, irmãos, que alguma situação perca o controle, porque Deus está no controle de todas as coisas desse mundo. E nessa noite, meu amado, eu orei muito a Deus, irmãos. Eu estou mais de 30 dias orando, preparando, buscando de Deus. É uma responsabilidade nós orarmos pelas pessoas. Você acha que é fácil, amado? Você acha que é fácil nós orarmos? Crendo com a fé, que eu preciso ter uma fé para mim, uma fé para você, talvez, porque às vezes no teu coração ainda tem aquele impedimento de você receber algo. Mas, amados, nessa noite eu quero que você que está aqui, em nome de Jesus, depois nós ouvimos esta palavra poderosa de Deus na nossa vida, que você possa liberar esta fé no seu coração, você possa vir aqui para receber a oração hoje da fé, da cura, da libertação. Você já vem declarando: Senhor, hoje eu quero deixar no teu altar, Senhor, ó Deus, a minha doença, a minha enfermidade. E se você, meu amado, tem aí cuidado de pessoas enfermas e tem passado lutas nisso, sofrimento, também quero convidar você:
Venha para que Deus hoje possa dar renovo na sua vida, dar sabedoria, dar força, dar vigor a você. Você sai daqui renovado na fé, na esperança, na alegria, e você possa sair daqui determinando que todas as coisas que não pertencem a Deus, elas possam ser expulsas em nome de Jesus, e que você vai receber a cura emocional, a cura física, a cura mental, a cura do corpo, porque Jesus está nesse lugar. Então, convido você, convido os pastores, os nossos diáconos a nos ajudar a organizar aqui, por favor.